Começa agora o programa Seja Luz da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes o que faço. Salmo 139, versículos. Hoje nós temos a alegria de receber no nosso programa Seja Luz o pastor Celso Godoy. E essa entrevista, ela só é possível por uma razão. O Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Porque a história do pastor Celso Godoy é uma história tremenda. Um homem que passou pelo Carandiru, um homem que teve experiências terríveis na sua vida. Mas um dia conheceu a verdade, conheceu Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a história do pastor Celso Godoy que nós recebemos hoje no nosso programa. Pastor Celso, bem-vindo. É uma alegria muito grande recebê-lo no programa Seja Luz. Obrigado, pastor Fernando. Para mim também é muito prazeroso estar aqui e poder falar para todo mundo que nos vê o que Deus pode fazer na vida de alguém. Pastor, eu queria que você compartilhasse conosco, compartilhasse com os nossos telespectadores um pouquinho daquilo que foi a sua vida, a sua história. Porque, aliás, esse ano está completando 40 anos, 20 anos, aliás, lá do massacre do Carandiru. E você andou lá pelo Carandiru, sua vida tem experiências assim muito fortes. Compartilha conosco um pouco. Ok. Eu conheci o Carandiru em duas oportunidades na minha vida. Na década de 80, foi quando eu cheguei ali pela primeira vez, acusado de tráfico de entorpecentes, e fiquei em torno de um ano naquele lugar. E já no final da década de 80, quando voltei para poder responder alguns processos que eu tinha em São Paulo, na realidade 8 processos, e fiquei mais 3 anos ali, né? E foi exatamente no ano do massacre, em 1992, que eu saí, alguns meses antes do massacre. E pude, então, recordar com muita alegria que Deus pôde me tirar daquela situação que talvez eu tivesse vivido, se não estivesse ajustado, se não tivesse ajustado a minha vida com Deus. A minha história é muito complexa, desde a infância, os problemas familiares, desde a adolescência no envolvimento com drogas, no final da adolescência envolvimento com prostituição, com furtos, com roubos, e que culminou com algumas prisões, entre elas na penitenciária em Salvador, onde eu fiquei preso por 4 anos, condenado por homicídio, de onde fugi 2 vezes e também aonde eu pude me encontrar com Jesus Cristo. No dia 21 de junho de 1988, a minha vida miserável, a minha vida arrebentada, teve uma mudança quando Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história, mudou o rumo da minha vida e me deu a oportunidade de ser feliz. Foi uma guinada na sua vida. Pastor, para você ter uma ideia, eu deixei de ser presidiário para ser professor na escola penitenciária no estado do Espírito Santo. Deus mudou, Ele inverteu a história da minha vida. A partir da minha conversão, as coisas mudaram, Deus me deu uma família, me casei na penitenciária. Quando saí da penitenciária, fui convidado pelo governo do Estado do Espírito Santo para ser diretor da FEBEM, fui diretor técnico da FEBEM no Estado do Espírito Santo. Depois eu fui assessor da Secretaria de Justiça para assuntos penitenciários e culminou com com a assessoria que prestei ao doutor Ângelo Roncalli, que foi secretário de Justiça no Estado do Espírito Santo, e eu prestei a ele uma assessoria na área religiosa, inclusive ensinando na escola penitenciária do Estado. Então, aquele homem que era um problema social, que causava problemas, criava problemas para a justiça, passou então a ser um cidadão de bem a serviço da justiça. Um colaborador do governo do Estado do Espírito Santo, tenho tido a oportunidade de andar por esse Brasil afora, representando a minha querida instituição
Junta de Missões Nacionais, em várias organizações governamentais, inclusive, para poder mostrar o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Perfeito. Agora, me conta uma coisa. Você não tem mais nenhuma pendência com a justiça. Cumpriu cumpriu as penas, você está livre. Para que isso fosse possível, eu precisei me apresentar espontaneamente 2 vezes à justiça. A primeira vez, quando eu estava foragido da penitenciária e Deus começou a tocar no meu coração, eu procurei uma delegacia de polícia, me apresentei, voltei para a penitenciária para terminar de cumprir a minha pena. No decorrer desse cumprimento de pena, fui transferido para São Paulo, para o Carandiru, fiquei 3 anos respondendo processos pendentes. Ao final desses 3 anos, eu fui solto por equívoco e me mandaram embora, depois de ter sido inocentado em todos aqueles processos de São Paulo, e por entender a minha responsabilidade diante de Deus e da sociedade, novamente me apresentei à Justiça no estado da Bahia, voltei para a penitenciária e depois de 2 meses de ter me apresentado espontaneamente, eu fui beneficiado com um indulto presidencial e saí sem dever absolutamente nada ao Estado. Muito bem. Os nossos telespectadores poderão estar pensando nesse momento. Bom, para a justiça humana, para a justiça brasileira, ele já cumpriu, ele já pagou todas as suas penas. E para Deus, e para a justiça de Deus, aí que entra a beleza do Evangelho. A Bíblia nos ensina que Jesus veio não para condenar. E ele, na cruz, lá no Calvário, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E ele cravou na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e foi o que aconteceu com este homem que você está ouvindo agora, o pastor Celso Godoy. E um detalhe, a palavra de Deus também fala lá em Romanos 8:1, viu, pastor Celso? Que isso aí é a sua alforria, né? E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que é o caso dele, que agora uma nova criatura, vivendo em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para ele. Muito bem, hoje você é missionário, pastor missionário, cidadão de bem, tem a sua família e trabalha na Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, realizando um ministério diferente. E aí eu gostaria que você falasse um pouco desse ministério de evangelização de grupos específicos nos centros urbanos, missão underground. Fala um pouco para o nosso telespectador sobre isso. Como que é esse ministério, pastor? Ok, Deus nos deu a responsabilidade de pregar o evangelho a grupos de alta complexidade. Nós temos um foco missionário, um foco evangelístico hoje, em comunidades de risco. Nós trabalhamos em favelas, principalmente, em comunidades. Inclusive, prefiro trabalhar à noite, até porque é mais seguro trabalhar nas favelas à noite. Nós também trabalhamos com grupos de alta complexidade, as tribos urbanas. Trabalhamos nos grandes centros, buscando evangelizar as tribos urbanas que normalmente não são alcançadas pela igreja. Claro que existem muitas igrejas que fazem trabalhos importantes nessa área, mas enquanto instituição, Junta de Missões Nacionais é pioneira. Nós começamos o projeto Missão Batista Underground, que é um desdobramento do projeto Street Church. Estamos em São Paulo, ali na comunidade de Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo, né? Tem cerca de 200 mil habitantes. E ali nós temos uma família missionária, o Poçan, a Vânia, que fazem um trabalho muito importante e interessante. O nosso querido Poçan, ele é rapper, né? É pastor batista, missionário de missões nacionais e rapper. E ele desenvolve o seu ministério através da cultura rapper, né? E nós, em cerca de 1 ano que estamos no local, já temos uma igreja com cerca de 50 a 80 pessoas que frequentam regularmente nos cultos que nós realizamos todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas. E a metodologia, como é essa abordagem à noite, com grupos diferentes? Como funciona isso, pastor? Nós utilizamos muito a questão cultural, utilizamos muito a predileção cultural de cada comunidade. Por exemplo, quando nós vamos para os morros, para as favelas,
Normalmente a gente leva um grupo de samba, a propósito, até toco no grupo de samba também, eu sou cuiqueiro do grupo, e nós então sentamos na escadaria ou vamos até as igrejas, promovemos alguma atividade para poder trazer as pessoas para a igreja, para que ali na igreja elas sejam então atraídas por Cristo. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo sempre, sempre bem-vindo ao nosso programa. Deus o abençoe e que você continue sendo um instrumento para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Ok, eu agradeço a oportunidade. Quero falar para você que está do outro lado da telinha aí, de repente vive uma situação um pouco complexa no que diz respeito à família, às vezes envolvida numa situação difícil. Creia que para Deus tudo é possível. Deus pode tirar a pessoa, como diz no Salmo, Ele tira a pessoa do lixo e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Deus abençoe você. Glória a Deus. Deus o abençoe, querido. Amém.